Querido povo de Deus, que a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousada sobre a vida de cada um de vocês, guardando a mente e o coração em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, graças a Deus. Mais um momento que nós estamos aqui, graças a Deus nós estamos bem. A misericórdia e a graça do Senhor têm nos assistido. E até o presente momento nós estamos aqui para testemunharmos que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui a boa mão do Senhor nos conduziu. Graças a Deus por isso e nós estamos aqui. Nós somos devedores de darmos esse testemunho, que de fato o momento que nós estamos vivendo é o momento que nós, os filhos de Deus, nós desfrutamos deste privilégio de ter o Senhor conosco. Hoje o Senhor, Ele é o nosso Emanuel, aquele que desceu para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como fica o seu coração em saber que enquanto houver séculos, enquanto os dias forem contados, nós temos conosco a presença desse Deus na pessoa de Cristo, por meio do seu Santo Espírito, trabalhando o coração do homem e conduzindo o homem à verdade que hoje é Cristo. E aquele que está em Cristo, ele desfruta do privilégio de, como nova criatura, estarem aí tendo essa realidade de um passado, de um presente e de um futuro. Nós estamos aqui chegando de um passado, nós estamos num presente e nós estamos definindo o nosso futuro. A palavra de Deus é clara: aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas que se fazem novas hoje, agora, neste momento. Por isso que a palavra de Deus fala que nós, como filhos de Deus, nós estamos andando em novidade de vida e de espírito. Há uma novidade de vida, uma novidade de espírito, que nós, como os filhos de Deus, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos este privilégio de estarmos andando. E dentro desta novidade de vida e de espírito que nós estamos andando, está aqui o que nós temos abordado, este princípio, essa questão de nós, como cristãos, estarmos aqui alicerçando a nossa vida sobre este fundamento que é Cristo. Nós estamos aqui tendo essa experiência de estarmos sendo arraigados e alicerçados na verdade, que neste primeiro momento agora é a palavra de Deus. Nós estamos aqui sendo convidados, o livro de Apocalipse, a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo João, ali tem uma afirmação, tem um convite, uma exortação. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta às práticas das primeiras obras. Então, como filhos de Deus, nós somos convidados a fazermos uma reflexão constantemente sobre a nossa vida. E caso nós formos achados em erro, que é muito comum como cristãos nós errarmos, nós pecarmos, mas o que não é comum é o cristão debaixo da luz de Deus, ele reconhecer os seus erros e ele permanecer nos seus erros. Existe um caminho glorioso nos esperando, que é o caminho de nós voltarmos ao Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta. E nós estamos usando essa palavra, esse convite, para nós lembrarmos
onde nós temos caído. Nós temos usado essa palavra, agora especificamente falando para o casamento. Até o presente momento nós já falamos aqui palavras que nos deram visão sobre o que é realmente o casamento aos olhos de Deus. O casamento é uma instituição criada por Deus. E nós já também falamos sobre a estrutura do casamento, o que precisa acontecer dentro de um relacionamento conjugal, a nossa vida de comunhão uns com os outros, a nossa vida de estarmos abrindo os nossos corações uns aos outros, trazendo os princípios da palavra de Deus para nutrir o nosso coração dentro do relacionamento conjugal. O marido nutrido da palavra de Deus, sendo fortalecido pelo Espírito Santo, a esposa nutrida pela palavra de Deus, sendo fortalecida pelo Espírito Santo. Isso vai tornar-nos como colunas. Na verdade, o casamento ele é sustentado por colunas, que de um lado é este homem, constituído da palavra de Deus e tendo aí o Espírito Santo agindo constantemente na sua vida. Do outro lado está a esposa, que ela é constituída da palavra de Deus e sendo totalmente é, sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, então isso são as colunas. Nós também lemos que o relacionamento conjugal na esfera humana é o marido e a esposa, e na esfera espiritual precisa ser o Senhor. E é dentro desses princípios que nós estamos aqui, voltando ao livro de Gênesis e trazendo aqui para o nosso momento agora uma palavra que ela vai servir agora de proteção e de segurança. Proteção e segurança para a nossa vida conjugal. As palavras agora que nós estamos recebendo para o nosso relacionamento conjugal são palavras que trazem segurança, que trazem armadura, que trazem proteção. Na verdade, nós estamos falando, a característica da palavra que nós estamos falando neste momento é que o casamento ele é uma organização. E toda a organização, nós estamos falando aqui em termos humanos, ela necessita de uma liderança eficaz e eficiente. Precisa-se de uma liderança que tenha conhecimento de causa. E nós falamos que dentro do relacionamento conjugal, o conhecimento de causa, nós começamos com os princípios éticos e morais. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, o que nos nivela, o que nos faz habitar seguro, humanamente falando, são os princípios éticos e morais. E espiritualmente falando, são as virtudes daquele que nos chamou. Esse Deus, ele nos chamou para estar na sua presença, e quando nós nos aproximamos da presença de Deus, tanto o homem quanto a mulher, eles vão se tornando virtuosos, ou seja, aquilo que é Deus vai sendo infundido tanto no homem quanto na mulher. E agora, além de nós estarmos aqui guardados pelos princípios éticos e morais, nós estamos agora sendo sustentados pelas virtudes daquele que nos chamou. Nós estamos agora na presença desse Deus. E agora nós estamos falando, tomando o livro de Gênesis como essa nossa volta ao princípio e como o livro de Gênesis como a palavra que vai nos orientar e nos nortear. Nós chegamos agora nessa porção, Gênesis capítulo 3, o versículo 6, fala assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nós estamos falando aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ali existe uma ordem. Nós não podemos sair desta realidade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 fala assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Dessa porção que nós temos destacado aqui é: Quero, entretanto, que saibais. Nós já falamos também que a liderança espiritual não basta ser um homem para ser o líder espiritual do nosso casamento. Não basta ser homem, não basta ser macho para ser o líder espiritual do casamento. Não basta também ser mulher, não basta ser fêmea para exercer a liderança espiritual no casamento. Nós estamos aqui vivendo os dias que estão sendo marcados pelo machismo e o feminismo. Agora, não é apenas o homem, ele é machista. Não é apenas mulher, ela é feminista. E tanto essa propensão e essa tendência de machismo e feminismo está relacionado com a educação que se recebe. Na verdade, essa influência machismo e feminismo é porque existe uma educação que promove isso. E isso não é o que está na palavra de Deus. Aqui quero, entretanto, que saibais. O que nós realmente precisamos é saber, não é verdade? E trazendo aqui para esse momento que nós estamos vivendo, o que era importante saber aqui? Nós vimos que o homem, foi colocado como o portador do evangelho. O que é o evangelho aqui no livro de Gênesis? E precisamente algo que foi uma responsabilidade que foi entregada para o homem. Capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morrerás. Antes do homem ser o cabeça da mulher, existe algo antes disto. Quero, entretanto, que saibais. Mais uma vez nós queremos chamar a sua atenção, marido. E com que espírito nós estamos chamando a sua atenção? Se você não sabe para onde vai, como você vai conduzir a sua família? Na verdade, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho está bom. Então, agora, voltando-se para a mulher, se você não sabe aonde você quer chegar, na verdade, qualquer direção tá bom. Aí nós vamos levar agora o nosso relacionamento conjugal dessa maneira, completamente obra do acaso. O que der, deu. Onde que sair, saiu nisso.
No que der, isso tá bom. Nós somos cristãos, não somos melhores, mas nós somos cristãos. E o ser cristão quer dizer que nós temos o privilégio de saber algo que nos conduz para a vida eterna, para um lugar seguro. Olha só o que a palavra de Deus fala, olha. Oséias capítulo 4, versículo 6 fala: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A palavra de Deus fala: Quero, entretanto, que saibais. E aqui Deus ele está dando aquilo que o homem precisa saber. Não é verdade? Que é o Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E Oséias 4, 6 tem uma advertência, você pode conferir. Oséias 4, 6, a parte A fala assim: Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Se você agora, marido, mulher, fizer uma reflexão, lembra do início, quando nós começamos a falar, lembra-te, pois, de onde caíste e volta. Faça agora uma pequena reflexão, dá uma voltada aí no tempo. Encontre lá onde vocês erraram, o que foi realmente estressante, angustiante na vida do casal. Com certeza você vai encontrar lá marido e mulher, você vai encontrar lá essa carência aqui, o de Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu tenho certeza que aonde o Espírito Santo levou você agora, marido, mulher, esposa, marido e a esposa, nós estamos falando para casais. Com certeza você vai identificar lá o quê? Uma falta de conhecimento de causa. Nós fomos colocados nessa organização chamado casamento, mas toda organização precisa de perito, precisa de expertise. Então você está tendo a oportunidade, você está sendo convidado neste dia por meio do Espírito Santo. A quero entretanto que saibais. Você precisa saber, sabe de quê? Você precisa saber que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Enquanto você, marido, enquanto você, esposa, não se aquietarem e aplicarem o coração a conhecer aquilo que quero, entretanto, que saibais, Deus precisa que você, marido, que você, esposa, saiba de algo. E esse algo que Deus quer que você saiba é o Evangelho de Deus. O Evangelho, você sabe o que é? O Evangelho é uma boa nova. E aqui fala: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Isso aqui é Oséias 4, 6a. Agora, Oséias 4, versículo 14b fala assim: O povo que não tem entendimento corre para a perdição. Olha só, aqui meu povo, Oséias 4, 6 fala: Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Se você não aplica o seu coração em conhecer, você não terá entendimento. Está vendo? Porque o entusiasmo de nós estarmos aqui, de uma certa forma, querendo encorajar você a trazer a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é econômica e essencial para a nossa vida. Olha só, primeiramente ela fala: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E depois fala: o povo que não tem entendimento corre para a perdição. Ou seja, o conhecimento, ele traz o entendimento. E nós estamos falando aqui que o líder espiritual no relacionamento conjugal, dentro do seu casamento, o líder precisa aquele que tem conhecimento e que avança para o entendimento. Tomara que o líder espiritual do seu casamento seja, sabe quem? Seja o marido e a esposa.
os dois ali assumindo uma responsabilidade diante de Deus, por ser agora o líder do seu casamento. Eu já dei esse testemunho. Aqui na minha experiência conjugal, eu e a minha esposa, em algumas áreas eu sou o líder espiritual, mas em algumas áreas é a minha esposa. Nós fomos dotados de expertise, cada um em uma área. Eu já falei, a minha esposa no quesito administração, ela é nota 1000, mas nem só de administração sobrevive um relacionamento conjugal. Existem as outras áreas também. Então ela é boa em administração, essa parte precisa ficar com ela. Mas existem outras áreas que precisa ser a minha pessoa que assume a liderança. Para que briga? Para que machismo e feminismo? Para que esse orgulho próprio, essa vaidade? Na verdade, o que nós precisamos é conhecermos a palavra de Deus para entendermos aquilo que Deus tem para nós neste momento. Então, voltando aqui ao nosso texto, olha só. Nós vimos então que o homem é o portador do evangelho, é o portador do conhecimento, que precisa fazer com que esse conhecimento se torne entendimento na sua vida, porque quero, entretanto, que saibais que o líder espiritual é aquele que tem conhecimento e aquele que tem entendimento de qualquer coisa. Não, ele tem conhecimento de Deus, ele tem conhecimento da palavra de Deus e ele tem entendimento. De onde vem esse entendimento? Esse entendimento ele vem agora do outro consolador que foi deixado conosco, que a palavra fala, que ele nos guiará a toda a verdade. Você, marido, esposa, vocês estão bem. Vocês estão sendo guiados pelo próprio Deus por meio do seu Santo Espírito. Essa palavra que você está ouvindo, que vocês estão ouvindo, é o próprio Deus pegando vocês pelas mãos e trazendo vocês de volta. Vocês somente estão ouvindo essa palavra porque é um momento oportuno, a despeito de qual seja a experiência que vocês tenham vivido no seio do relacionamento conjugal de vocês. Esse dia é um dia de salvação, é um dia de oportunidade. A palavra de Deus deixa clara. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da nossa salvação. É dentro desse espírito que o Senhor está falando com você, marido, com você, esposa. Então, voltando aqui ao texto, olha. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também o marido, e ele comeu. Quero, entretanto, que saibais o que esse homem aqui, debaixo de qual ordenança que ele estava. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este é o evangelho que foi entregue para o homem. Agora aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe também do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ele não sabia que não podia comer. Ele comeu por isso, porque o homem não sabia que não podia comer dessa árvore. Por que nós estamos falando de uma maneira até angustiante, repetindo? Porque é isso que acontece até hoje. Isso tem dado certo até hoje. Este é um texto, segundo uma realidade de quase 6.000 anos atrás, e está dando certo até hoje. Cadê aqui o conhecimento
que se tornou entendimento na vida deste homem, não teve conhecimento e não teve entendimento. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo que não tem entendimento corre para a perdição. Vamos fazer de conta que nós não conhecemos o final dessa história. Não tem o conhecimento e corre para a perdição. É isso, é essa direção que este casal está andando. Esta é a direção. Do lado negativo, faltou o conhecimento e não se tornou o entendimento, correu para a perdição. E se fosse o contrário? E se o homem e a mulher não comessem dessa árvore proibida, qual seria o final? O final, sabe qual que é o final? Quem vai saber deste final é eu e você. Se nós aplicarmos o nosso coração, tanto o marido quanto a esposa, aplicarmos o nosso coração em conhecer a vontade de Deus, em nos ajustar com a vontade de Deus, e nos derramarmos diante de Deus, né? A palavra de Deus fala que diante dos nossos inimigos, o Senhor ele prepara para nós uma mesa. Preparas-me uma mesa perante o meu inimigo. E tanto o marido quanto a esposa, eles estão diante do inimigo, que é essa serpente que tipifica o diabo. Mas nós não estamos sozinhos. Existe uma mesa preparada tanto para o marido quanto para a esposa, e essa é a mesa de Jesus, onde agora o Senhor não apenas nos dá a ordem, mas o Senhor ele senta conosco, ele nos orienta, ele porque nós aplicamos o nosso coração em conhecer, agora que nós estamos tendo um entendimento que vem da orientação do Espírito Santo de Deus. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueiras e fizeram cintas para si. Aqui, se nós voltarmos um pouquinho no texto, olha. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, quando nós aplicamos o coração em conhecer qualquer coisa, é isso que acontece, nós somos enganados. Aqui a promessa é de que o homem e a mulher seriam igual a Deus. Mas o resultado dessa desobediência foi: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Foi esse o fruto, o resultado de comer-se do fruto proibido, de desobedecerem a Deus. Na verdade, agora o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nós já comentamos sobre esses versículos. Se você quiser conhecer melhor, volte o vídeo, vai voltando. Nós estamos agora na letra X do nosso alfabeto. Nós estamos concluindo aqui o, o alfabeto do amor entre o marido e mulher. Graças a Deus por isso. Então, volte lá. Quando há esse espírito de desobediência, o que acontece? A pessoa de Deus, ela não é bem-vinda no nosso meio. Ela é desconfortável falarmos em Deus quando nós não estamos aqui com os nossos entendimentos agora, nós não estamos conhecendo, nós não estamos aplicando o nosso coração em conhecer, não há o entendimento, a palavra fala sobre o conhecimento do santo. O marido e a esposa precisam terem o conhecimento do santo. Agora aqui o versículo 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Nós também falamos sobre esse ponto. O Senhor não perguntou o que o homem e a mulher fizeram, perguntou onde eles estavam. O mesmo Deus que desejava o homem e a mulher
antes da desobediência, é o mesmo Deus que deseja o homem e a mulher depois da desobediência. O Deus que deseja a presença do homem e da mulher, do marido e da esposa. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no lucro. Nós temos um Deus que deseja a nossa presença. Um Deus que quer saber onde nós estamos. Por mais que nós estejamos perdidos por muitas vezes dentro de nós mesmos e dentro do relacionamento conjugal, ouça essa voz te trazendo, despertando você para um conhecimento, para te introduzir em um entendimento. Onde estás? Ouça o Espírito Santo neste dia falando com você. Onde você está? Onde que você está? Por onde você está andando? Na verdade, aqui o homem e a mulher estavam andando agora em uma direção o quê? Para onde que estava indo o homem e a mulher? Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo que não tem entendimento, ele corre para a perdição. Aonde estava indo o homem e a mulher? Correndo para a perdição. Olha só, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós já comentamos sobre esse versículo também. Enquanto Deus estava querendo saber do homem, onde vocês estão, do homem e da mulher, do marido e da esposa, onde vocês estão? Nós estamos aqui correndo de Deus, porque nós estamos nus. Estar nus aqui é estar tendo consciência do seu real estado. Nós não aplicamos o nosso coração em conhecer a vontade de Deus. Nós não aplicamos o coração em termos o entendimento dos santos, mas nós recebemos o conhecimento da nossa real condição, mas agora não é debaixo de uma ótica divina, é de uma ótica serpentina. Agora o homem e a mulher, eles tinham clareza que eles estavam nu. Eu me escondi porque eu estava nu. Do mesmo jeito que esse Deus, ele onisciente, onipresente, onipotente, ele, ele ignora tudo isso e fala: onde vocês estão? Agora é o homem que está, né, aqui subestimando Deus. O Senhor está vindo aqui, eu estou nu. Por isso que eu estou escondido. Então isso, olha a confusão. De fato, aquele povo, olha só, olha a direção. Eu estou repetitivo demais hoje, mas eu quero crer que é o Espírito Santo que está mandando eu falar isso ao meu coração primeiramente e depois ao seu. Oséias 4:6a. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:14b. O povo que não tem entendimento corre para a perdição. Aqui nós vemos esse casal correndo para a perdição, mas você, marido, e você, esposa, sabe a fonte. A fonte foi que Deus deu para o cabeça uma ordem, lá em Gênesis, né, capítulo 2, versículo 14 e 15. Gênesis capítulo 2, versículo do 15 ao 17, Deus deu uma ordem para o homem. E o homem ignorou essa ordem. Né? Agora vamos prosseguir com a nossa leitura aqui. Então disse o homem, versículo 11: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 12: Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. O que nós vemos aqui? Quero, entretanto, que saibais. Vamos lá. Quero, entretanto, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É a palavra de Deus, pessoal. É a palavra de Deus que
que estabeleceu isto. Quero, entretanto, que saibais, existe uma ordem neste universo. E essa ordem, quero, entretanto, ela passa por esse estado do conhecimento. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos ganhar o entendimento dos santos. O que nós vemos neste versículo aqui? Quem é o líder aqui? Vamos ver se você consegue entender e identificar o líder espiritual desse relacionamento, deste casamento. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você aplaude esse líder aqui? Imagina agora o seu relacionamento conjugal debaixo de uma liderança desta. Olha só esse líder, essa advertência para o homem, para o marido. Essa é uma advertência para mim e para você, marido. Olha só. Então perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Esse líder espiritual, qual a nota que nós damos para esse líder espiritual? Ele é o portador do evangelho, ele estava claro da vontade de Deus. Agora aqui, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Tudo bem. A culpa é da serpente, mas as consequências são do homem e da mulher. Isso fica para nós nesse dia, fica fica como advertência para você, marido, para você, esposa. A culpa é da serpente. Sim, a culpa é da serpente, mas e a consequência? Quem agora vai sofrer essas consequências? Nós queremos fazer essa pergunta. A culpa é da serpente, não é verdade? Mas e as consequências? De quem serão as consequências? Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Aqui nesse texto nós vemos claramente o que faltou aqui foi a liderança espiritual, que aqui nesse texto estava sobre a responsabilidade do homem, o portador do evangelho. Mas nós estamos agora trazendo para o nosso momento agora, para os nossos dias. Se é o homem, se é a mulher, se é ambos, não importa. O nosso casamento, ele precisa de um líder espiritual que saiba, quero entretanto que saibais. O líder espiritual do casamento quem é? É o homem e a mulher. Em cada área existe alguém exercendo a liderança dentro do relacionamento conjugal. Mas só que esse que está exercendo a liderança, ele precisa saber do que ele precisa saber. Ele precisa saber que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O líder espiritual do casamento, que é o marido e a esposa, precisa saber que o povo que não tem entendimento, ele corre para a perdição. Agora, dentro desse entendimento que nós precisamos ter, eu gostaria, para nós estarmos concluindo, ler com você que Efésios 4, versículo 17, fala assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que aconteceu com este homem e com esta mulher? É que eles aceitaram a proposta da serpente e eles andaram na vaidade dos pensamentos. Vamos comer,
Vamos ver onde que isso vai dar. A vaidade, a diferença, eu falei, comecei esse áudio falando que nós somos cristãos, nós somos os privilegiados de estarmos sendo aqui conduzidos à verdade. E o contrário de sermos guiados a toda a verdade, guiados para essa direção de conhecer e de entender que o resultado de nós aplicarmos o coração, quero entretanto que saibais, e nós aplicarmos o coração em conhecermos, é que nós teremos o entendimento daquilo que é santo. E o contrário disso é que esse texto fala: isto, portanto, digno, Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. O oposto aqui de sermos cristãos. Quero, entretanto, que saibais, aplicando o nosso coração em conhecer e em ter e o resultado final de termos o entendimento daquilo que é santo, é nós andarmos como gentios, segundo a vaidade. Como é que o texto fala? Olha, isso, portanto, digno, Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Era exatamente isso que Deus, o contrário disso que Deus queria para o homem, para a mulher, que eles não andassem obscurecidos de entendimento. Quero, entretanto, que saibais, aplique o coração em conhecer e tenha o entendimento dos santos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Esta é a palavra de advertência para nós nesse dia. Todas essas palavras que Deus tem falado conosco é para nos livrarmos de estarmos aqui andando como gentios, marido, esposa. Nós não somos gentios. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós não somos bons, bonitos. Não, nós somos aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, que temos aqui os nossos pecados perdoados, lavados pelo sangue de Cristo. Para quê? Para que nós não tenhamos não repitamos essa desgraça de andarmos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. O pensamento que é governado pela vaidade é esse pensamento daquele que não conhece, igual o homem não conheceu o evangelho que lhe foi entregue, igual o homem não exerceu a liderança e ele comeu do fruto que a mulher deu a ele para comer. Mas o Senhor está escrevendo algo diferente. Essa ignorância em que vivem, ela não é para nós agora. Nós não somos um povo que vive na ignorância, não. Nós somos um povo aqui que estamos aplicando o nosso coração em conhecermos. A palavra de Deus é uma ordem. Quero, entretanto, que saibais. E você só está comigo aqui até este momento ouvindo, porque o Espírito Santo já alcançou essa vantagem no seu coração. Você está sabendo. Quero, entretanto, que saibais. Saiba que o povo que não tem o conhecimento, ele não tem o entendimento daquilo que é santo. E se não tem o entendimento daquilo que é santo, ele caminha para a perdição. Mas nós estamos aqui como filhos de Deus, caminhando para a salvação. A palavra de Deus tem uma promessa que nós estamos caminhando em direção ao conhecimento. E esse conhecimento, o que ele vai fazer conosco? Ele vai nos tornar um homem perfeito em Cristo. Que essas palavras possam continuar sendo usadas pelo Espírito Santo, por um lado, para dar uma direção segura para a sua vida nesse dia, e por outro lado também, para te advertir e te fazer lembrado que tanto o marido quanto a esposa, nós somos os filhinhos amados de Deus, nós somos cristãos, aqueles a quem o Senhor está agora alcançando vantagem por meio do seu Espírito, nos levando a conhecer e nos levando a ter o entendimento do Santo. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração, e eu deixo para você, marido e esposa, um forte abraço fraterno em Cristo.